Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CretonCast. Dessa vez eu trouxe aqui o meu nobre sócio, fundador aqui da Creto, que me acompanha nessa jornada, né? Um propósito que a gente tem sempre aqui, sempre eu falo isso para vocês. É um grande privilégio receber você aqui, tá? Júlio Pinelli, o nosso head da mesa de estratégia da Cretum. Eu acho que agora a gente vai ter oportunidade, né, de conhecer um pouco melhor não só o teu trabalho, como o trabalho da Cretum junto aos nossos clientes, tá? Então aqui é uma ótima dica de investimentos para vocês e de estratégia, tá bom? Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado a todos aí que nos assistem, tá? Um prazer estar aqui e falar um pouco aí do nosso trabalho, um pouco do que a gente faz aqui hoje dentro da mesa da Creto. Bom, o Júlio, vários dos nossos clientes já conhecem o Júlio, né? Porque ele é muito presente dentro da alocação de estratégias de todo cliente que entra nas nossas carteiras. A gente tem uma conversa muito profunda e direcionada junto ao Júlio. Bem, primeiramente eu quero lhe parabenizar pelo ano de 2025. A nossa mesa de estratégia, pessoal, teve vários meses em primeiro lugar no BTG Pactual, como a melhor mesa de estratégia do banco, tá. Eu queria saber, tem algum segredo, tem alguma coisa que você faz diferente em relação a outros escritórios que não conseguem, né, ter essa mesma performance? Legal, Paulo. É uma pergunta bem interessante, tá? Mas eu acho que não tem segredo. Eu acho que a palavra que vai definir isso aí é disciplina, né? O mercado brasileiro, sempre foi um mercado muito desafiador, né, o mercado emergente é um mercado muito desafiador de se operar, né. Eu estou nesse mercado aí pouco mais de 20 anos, operando mesa de renda variável, mesa de renda fixa, estratégia em geral, e esse desafio sempre foi muito latente aqui, né. É muito comum a gente ouvir falar: "Ah, esse ano vai ser desafiador, é um ano eleitoral, é um ano que tem, alguns percalços", mas, nos últimos 20 anos aí que eu opero, a gente tem visto aí bastante desafios, né. E o segredo para a gente conseguir performar é ter muita disciplina, buscar muita informação, tá, e estar muito próximo aí dos nossos clientes, estar apoiando, trazendo todo uma base para que a gente possa construir um resultado sólido, se proteger em momentos difíceis, alavancar resultado em momentos, que proporcionam aí, uma alavancagem. Então, acho que a disciplina é realmente o que faz a diferença nesse resultado, tá? Maravilha. E quando a gente fala de estar em primeiro lugar no banco, a gente está falando não só de quantitativo, a gente está falando de qualitativo, né? Principalmente, que é uma coisa que a gente zela muito, né, Júlio? Eu vejo o cuidado que você tem em respeitar o perfil de cada cliente. Eu acho que isso é algo que, para nós, é básico, tá? Respeitar o perfil antes de fazer qualquer tipo de alocação. Então, eu tenho muita segurança, né, no trabalho que o Júlio desenvolve e junto da equipe que está crescendo agora, né, Júlio, a gente Exato. está esperando aí para 2026 muitas novidades na mesa, então, a gente tem muito trabalho pela frente. Sem dúvida. E eu acho que um ponto importante também, Paulo, é uma postura muito ativa, né? O mercado exige isso, né? A gente tem um mercado aqui brasileiro que nem tudo que é bom hoje vai ser bom amanhã. Eu sempre digo muito isso, né? Então, o mercado ele é muito dinâmico, ele muda bastante. Então, aquele investimento a longuíssimo prazo, ele pode sim acontecer e não está errado, principalmente quando a gente fala de alocações em renda variável. Mas é necessário que a gente revisite aquela tese periodicamente, porque nem tudo que é bom hoje vai ser bom amanhã ou num longo prazo. Então, essa postura muito ativa, essa gestão, esse acompanhamento muito ativo, também tem bastante peso aí na construção de um resultado sólido, tá bom? Excelente colocação. Inclusive, todo mundo acha que a mesa de estratégia opera só renda variável ou só derivativo. Não, a gente opera renda fixa também. E aí vem a próxima pergunta, Júlio. A mesa de estratégia, ela só opera renda variável ou para quem quer oportunidades dentro do mundo de renda fixa? Você consegue trazer essa sofisticação que você traz para a renda variável também em renda fixa? É bacana. Quando a gente estruturou, a mesa aqui dentro da Creton, né, é muito comum a gente ver dentro de
de outras estruturas aí, uma mesa de renda variável, uma mesa de renda fixa, ou seja, uma segregação de mesas, né, e a gente buscou fazer aqui algo mais, unificado, que é uma mesa de estratégia realmente que vai buscar aproveitar oportunidades e capturar resultado em diversos mercados. Então, hoje, sim, é possível que a gente faça aí alocações mais sofisticadas, mais estratégicas, também dentro do mundo de renda fixa, principalmente operando ali curva de juros, né, que é realmente o mandatário aí para o nosso mercado, que é os juros aqui no Brasil e no mundo inteiro, né. Então, existem sim estratégias tanto de renda fixa como de renda variável que a nossa mesa, proporciona e traz aí informação para os nossos clientes, tá. É, um grande exemplo que a gente pode observar, quem é nosso cliente está sabendo usufruir disso, é que a gente montou posições, eh, esperando uma queda de juros, né, para 2026 e quem, aceitou a nossa estratégia, vai ter um ágio absurdo aí dentro dessas operações. Eu costumo dizer até que, algumas operações de renda fixa, quando a gente opera o mercado de juros futuros, chegam a ter ganhos equivalente à renda variável, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado ele sempre busca antecipar os movimentos, né, o mercado ele antecipa os movimentos de ciclos econômicos. Então, lá atrás, quando os juros ainda não tinha iniciado uma conversa de queda de juros, não estava tão latente esse início de ciclo Muitas de queda de dúvidas, né? juros exatamente, era o momento de se posicionar. E, como eu disse, com bastante disciplina e com bastante atividade, de uma gestão bastante ativa, a gente montou algumas posições lá que já estão colhendo os bons frutos aí. Maravilha. E parabéns, porque muito vencedor as posições que a gente montou. Quem é nosso cliente está usufruindo com toda certeza e muito feliz, né, pelo nosso posicionamento. Uma pergunta provocativa é o seguinte: quanto pior a expectativa de cenário nos mercados, assim, a gente vê cenários muito estressados. Falando de Brasil, a gente nunca tem paz aqui dentro do Brasil, né. Quando a gente pensa que a gente vai navegar em águas mais calmas, vem um outro acontecimento, ou seja, político, macroeconômico, geopolítico. Quando não é no Brasil, é fora do Brasil. Eu te pergunto, mercados estressados, a gente como é que a gente sabe lidar com isso? Eu vejo que os gerentes de banco, a gente já foi de banco, né, muitos anos, quando o mercado estressa, todo mundo se esconde, né. E aqui a gente fica muito mais próximo dos nossos clientes. É uma característica do teu trabalho, junto com o nosso aqui, saber lidar com todo esse estresse, que não é fácil, né, Júlio? Você podia falar um pouquinho sobre essas estratégias para atenuar essas volatilidades? Eu acho que esse é o grande desafio de uma mesa, né, realmente conseguir entender o momento econômico, o momento de mercado, entender a assimetria de preço, se ela está exagerada, se ela não está, para aí tomar uma posição. Mas existe um ditado no mercado aí, uma máxima do mercado que diz que: "Cumpre ao som de canhões e venda aos sons de violinos", né, Essa é então boa. eu acho que quando a gente tem um momento de estresse muito grande, sem dúvida temos oportunidades que se abrem, janelas de oportunidades que se abrem, e aí é necessária uma análise profunda que muitas vezes o cliente não tem tempo para fazer essa análise ou não tem insumo de informação para fazer essa análise, e aí entra o nosso papel, o papel da mesa de estratégia, que vai buscar junto ao mercado, junto ao BTG, informações qualitativas e também quantitativas para nos embasar, se aquele é um momento sim de comprar, se aquele é um momento sim de assumir uma posição, ou se a gente ainda deve esperar para assumir essa posição. Esse é o grande cerne aí, é o grande pilar do nosso trabalho, que é a questão de time, mas, sem dúvida, Paulo, respondendo a sua pergunta, quando a gente vê momentos de estresse grande, temos sim oportunidades se abrindo. E daí é importante uma assessoria de qualidade ativa, que busque informação de qualidade para tomar essa decisão, se é hora de assumir uma posição ou não. Quanto pior o cenário, mais assimetria, né. E logicamente, a gente está preparado para capturar essas assimetrias e ganhar dinheiro, né. É o Exato. nosso principal objetivo aqui com nossos clientes. Um ponto que
eu estou sendo muito questionado pelos clientes é o seguinte: esse possível corte de juros, como ele vai afetar a carteira dos clientes e como a mesa pode ajudá-los nesse possível corte, né. Ninguém Sim. tem a certeza, mas a gente tem uma direção, já sinalizada pelo Banco Central. É, é comum a gente ouvir também, né, que os juros para baixo é bolsa para cima, né? Mas, o mercado já precificou esse início do corte de juros há um tempo, né. Vamos lembrar que 2025 foi um ano muito positivo para os ativos de risco aqui no Brasil, para a nossa bolsa, para as ações, para os fundos imobiliários. Tivemos um ano aí muito positivo, muito fundamentado aí pelo fluxo de capital estrangeiro, mas também por essa premissa de um início de um ciclo de queda de juros aqui no Brasil. Como eu te disse, o mercado ele antecipa muitas vezes o movimento. Daí a importância da gente ter uma assessoria de qualidade para aproveitar esses movimentos, tá? Mas sem dúvida, acho que com o início do ciclo de juros, a gente deve ter uma continuidade aí para que esses ativos de risco se valorizem, ganhem preço, mesmo porque ficou muito difícil para os ativos de risco concorrerem com juros a 15% ao Sim. ano, né? Esses juros arrefecendo agora, traz um tom positivo aí para os ativos de risco em geral. Quando eu falo ativo de risco, quero dizer ações, fundos imobiliários, Perfeito. e demais ativos aí de renda variável, É, além de melhorar a economia como um todo, né, eu acho que, as empresas passam a investir mais, né, no investimento de longo prazo e sem traz muita dúvidas. riqueza para o país. E tem um detalhe, assim, eu percebo que a tua envergadura, tá, Júlia, de verdade, esses 21 anos que você tem de experiência, e quando eu falo experiência, experiência de tela, né, é bem diferente de ter uma experiência só na alocação ou no gerenciamento de carteiras. Eu estou falando que o Júlio tem uma experiência extremamente, importante para saber lidar com todos esses estresses, volatilidades e incertezas. Eh Nesse ponto, Júlio, eu percebo que a gente tem uma certa vantagem em relação a outros, escritórios de investimentos, porque a gente não se assusta com esse tipo de situação, pelo contrário, né, a gente acalma nossos clientes e sabe alocar bem. Você poderia falar um pouquinho dessa tua experiência, o que que traz de valor dentro dessa relação? É, Paulo, o estresse acontece, né, Sempre. e a experiência tem seu preço, né. Veja É. aqui que, infelizmente, levou alguns cabelos aqui, mas, Ainda essa bem que tem tratamento aí. mas essa experiência realmente ela ajuda muito a gente manter a Sim, tranquilidade em momentos de estresse, ajuda bastante a gente a construir, analisar uma tese de um determinado ativo de uma forma, regular, de uma forma racional, tirar completamente esse emocional da mesa que pode o emocional pode trazer aí uma tomada de decisão errada. Então, eu entendo que essa experiência, esses anos de estrada aí de tela, como você mesmo diz, faz com que a gente tire completamente o emocional da mesa e trate de uma forma bastante racional aí aquilo que é proposto, que é combinado, com o nosso cliente, para que a gente possa construir um resultado bacana é, a nos gente nunca negócios. fala que a gente acerta tudo, porque isso aí é uma inverdade. Quem diz que Mas a acerta tudo é gente mentiroso, não tudo é é? mentiroso. Mas o que a gente mais faz aqui, pessoal, é mitigar riscos. Eu acho Exato. que o quanto maior a mitigação desse risco, a atenuação desse risco, poxa, melhor o resultado das carteiras em relação a qualquer outra casa, né. E falando um pouco desse tipo de situação aqui, é o seguinte: quais são os principais erros encontrados para um cliente que investe sozinho ou mal assessorado? Que e a gente encontra muito desses, né. Chega aqui no escritório muita gente machucada, muita gente insatisfeita com renda variável, ou até renda fixa, né, que aí a Sim, sim. marcação a mercado aconteceu com muita firmeza em 2024, 2025. Para esses clientes que tentam investir sozinho, o que que você tem para falar? Como eu disse, né, o mercado brasileiro e o mercado emergente em geral, e vou me restringir a falar do mercado aqui do Brasil, é um mercado muito desafiador. Sempre foi, dessa forma. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vê diversos eventos de grande estresse no mercado, e nesse momento, como eu disse, Paulo, é muito importante você tirar o emocional da mesa. Geralmente, quando esse investidor está fazendo sozinho as suas posições, está montando
a sua carteira de forma independente, ele acaba se contaminando um pouco pelo emocional, porque é o dinheiro dele lá que está sofrendo uma grande oscilação, e esse emocional atrapalha na tomada de decisão. Acho que um bom exemplo que eu posso citar disso foi a pandemia, né? Sim, A pandemia, em um mês, a bolsa brasileira caiu quase 50%, né? sim. E um investidor que não tem um tempo de estrada tão longo aí, e viu o seu patrimônio ser dilapidado aí praticamente 50% em um mês, assusta bastante. Bastante. Mesmo um investidor experiente pode ter um susto bem grande com o que aconteceu, né. Mas daí a importância de você ter uma assessoria realmente com experiência, uma assessoria que vai te trazer, informações relevantes para ajudar na sua tomada de decisão. E seguindo com o exemplo da pandemia, após essa queda de quase 50% em um mês, que foi no mês de março, né, no fechamento de ano, muitos ativos já tinham corrigido o preço, tinham recuperado a sua performance no ano, e alguns dele até superado Sim. níveis pré-pandemia. Quem Então, saiu, perdeu. exatamente, esse investidor que deixou se levar pelo emocional, possivelmente pode ter realizado um grande prejuízo, Sim. enquanto aquele que foi racional, que teve uma assessoria, que discutiu suas posições, conseguiu sair muitas vezes de forma ilesa aí, ou até com É. resultado desse evento que foi a pandemia, tá. Digo que um bom profissional é aquele que passa por diversas crises, né. Meu Sem dúvida. cabelo branco que o diga. Nós já passamos por Exato, várias crises, então isso também fala muito desse profissional, como é que ele se comporta, não só o cliente. exato. O cliente ele tá ali, né, não é a praia dele, mas a gente precisa se comportar de maneira muito estável, muito segura. E para a gente também não é fácil, tá, gente? Qualquer crise gera uma incerteza muito grande em qualquer cenário. E falando disso, o Brasil, quando a gente fala em comparativos, né, falando de Brasil, 6 meses no Brasil equivale a praticamente numa correlação em relação a mercados mais maduros, como os Estados Unidos, 6 meses equivale a 5 anos. Não tem tanta mudança nos Estados Unidos quanto tem no Brasil em 6 meses, né, Júlio? Tem alguma coisa que isso tem uma particularidade de mercados emergentes ou o Brasil tá até mais volátil do que os emergentes na média? Sim, é verdade. O Brasil tem uma volatilidade maior, até mesmo agora por, questões políticas, essa polarização política que existe no Brasil também tem trazido bastante, nervosismo para o mercado, né. Então, O judiciário fazendo preço, né, que não fazia. exato, a insegurança jurídica que se vive aqui. Então, todo esse contexto, não só econômico, mas político, também acaba, de certa forma, fazendo preço aí no mercado. E daí, realmente, a necessidade de uma gestão bastante ativa, um acompanhamento muito ativo para que a gente possa ajustar as velas aí de acordo com o vento, né. Vou fazer uma provocação, Júlio, para você, que você é muito, solidário a mim nessa, né, quando a gente se posiciona com alguns clientes. Vou falar um pouco de operações de day trade, tá. Eu já recebi no escritório clientes que na sua essência, assim, no seu perfil, de investidor, eles insistiram em fazer essa estratégia e querendo que a gente conserte os erros todo o tempo. E eu já demiti, clientes por ele não aceitar nossas direções, tá, Júlio. Eu acho que você também já a gente não tem o que fazer para aquele cliente que tem como fundamento operações de day trade. A gente está falando de aposta, a gente está falando de investimento, né. O que que você tem a dizer em relação ao cliente que persiste em achar que esse caminho é o caminho mais saudável para ele? O day trade, não posso dizer aqui que é uma forma errada de se operar, tá? É uma das formas da gente operar o mercado. Porém, é uma forma que, tem um grau de risco muito elevado, bastante elevado, né? Existem estudos recentes aí feitos que mais de 95 a 97% de pessoas que operaram day trade aí, de operadores de day trade tiveram o seu balanço negativo, ou seja, ficaram no prejuízo. Sim. É uma forma de operar, mas que exige eh, um, uma particularidade na construção das operações. E nem todo mundo está preparado para essa particularidade, tá? O que eu entendo, Paulo, é o seguinte, que o day trade ele é uma operação com risco elevado, pode sim ser calculado esse risco, tá?
mas que para a maioria dos investidores não é um risco calculado, porque você tem que ter muita disciplina Uhum. para ter esse risco Você tem que calculado. dedicar um tempo muito Exato. maior, né. Então, por ter um grau de risco muito elevado, ele tem 2 caminhos. O investimento de grau de risco, super elevado, ele tem 2 caminhos: ou ele constrói patrimônio muito rápido, ou ele destrói patrimônio muito rápido. Exatamente. Acho que o nosso propósito aqui realmente é apoiar os nossos clientes na construção saudável do seu patrimônio, E principalmente sem preservação também, né, desse exato, patrimônio. exato. Preservação barra construção, e para isso a gente não precisa correr riscos muito elevados, né. Então, a gente calibrar esse risco, trazer um risco bastante calculado para as carteiras, com o que a gente tem no mercado hoje, a gente já consegue construir um resultado muito bacana, Sim, sem elevar tanto o grau de risco da carteira. Por isso o day trade não é uma operação que a gente faz com recorrência aqui, salvo exceções, quando a gente tem alguma oportunidade muito oportunidade, né. clara, mas não é uma operação que a gente, sugere aí ou com recorrência para os nossos clientes, porque a nossa visão aqui é uma visão mais de longo prazo para preservação e também para a construção do seu Pô, patrimônio. muito bom. Obrigado aí pela resposta. Pegando esse gancho, Júlio, eh, você fala muito também que a gente não opera empresas que não têm bons fundamentos, né. E às vezes até o cliente ele insiste em querer comprar alguma empresa e você diz não, né. Sim. Muitas das vezes fica nessa dicotomia. Mas me diz uma coisa, como a mesa de estratégia, ela tem uma direção em relação a isso? Ela opera também em empresas menores ou ela tem que ter um fundamento muito bom aí? Boa pergunta, Paulo. É assim, o que a bolsa brasileira hoje tem diversas empresas listadas, são centenas de empresas listadas, né. Muitas vezes aquelas empresas de, pequena capitalização, micro capitalização, que são as microcaps, geralmente são muito procuradas por investidores aí que querem, acelerar o seu resultado, querem resultados rápidos, né. É muito natural a gente ver isso, todo mundo É, quer um resultado rápido, todo mundo né. quer ganhar dinheiro. Mas a gente faz uma seleção muito grande aí daquilo que a gente acompanha e daquilo que a gente vai apresentar para o nosso cliente. Hoje, quem fundamenta aí todas as empresas que acompanhamos e também apresentamos para os clientes é o setor de análises aqui do Banco BTG, tá? Então a gente tem o maior banco de investimento da América Latina, fazendo toda uma estrutura de análise aí para que a gente possa analisar as melhores empresas, não são todas mas as melhores, que já são muitas inclusive, para que a gente possa trazer uma análise fundamentalista da tese da empresa, do balanço da empresa, feita pelo próprio BTG, te leva isso para o cliente para fundamentar aí uma sugestão e uma apresentação de recomendação de compra feita pelo próprio banco, tá. Muito bom. Eh, Recorrentemente também a gente não deixa de acontecer aqui no escritório, da gente receber clientes bastante machucados ou desalinhados com o seu perfil, né. E aí, qual o caminho a seguir quando você pega um cliente, né, machucado, chateado? Você tem alguma recomendação? Como é que a mesa de estratégia trata esse cliente? Primeiramente é entender, né, se esse cliente ele, eh, tomou aquelas decisões por conta própria ou se ele teve alguma assessoria que apoiou ele na construção daquela tese, daquela recomendação, e a partir daí a gente vai aparando, corrigindo ali o que a gente entende que pode ser corrigido, vai melhorando Não é aquilo que rápido, né, a gente às vezes leva muito tempo para exatamente, corrigir. O pessoal acha exatamente, assim: "Ah, eu vou dar o exemplo até de um arquiteto, um construtor que pega uma casa, né, mal acabada e vai ter que reformar". Espera aí, não é da noite para o dia que a gente faz isso. Então tem exato. que ter paciência também, né. Tem que ter paciência e a gente vai ajustando aquela tese de acordo com aquilo que a gente entende que vai ser melhor para o cliente, para o perfil do cliente e também em aderência aí ao momento de mercado, tá. Boa. Então é um trabalho de longo prazo, mas que tem todo o nosso apoio aqui e a nossa, proatividade para ser feito, Paulo. E ó, não são poucos os casos de clientes que chegam aqui no escritório com uma carteira realmente deteriorada, mal alocada, não são poucos os casos. Então, sempre nos consulte, marca uma reunião com a gente que a gente vai orientar vocês.
Tem espaço na mesa de estratégia para clientes muito conservadores? Legal, boa pergunta. Eu gosto de dizer que o mercado brasileiro cresceu bastante nos últimos anos, tá? Quando eu falo aí dos últimos 5, 10 anos, o mercado de ativos de risco aqui, a bolsa brasileira, evoluiu bastante, com estratégias diferentes, tá? E isso foi muito bacana porque pôde acolher também investidores que gostariam de buscar um resultado mais expressivo para o seu investimento, mas ao mesmo tempo não gostariam de correr riscos tão grandes, tá? Boa. Então, existe sim espaço para o cliente mais conservador, porque existem operações que a gente estrutura hoje dentro da nossa mesa, que são operações, por exemplo, que vão dar para o cliente um capital 100% protegido. Uhum. Então, ele vai ter nessa estrutura a possibilidade de participar da alta de uma ação, até determinado preço, até determinado percentual de valorização, mas caso ao contrário, caso algo dê errado no meio do caminho, e essa ação perca valor, essa ação caia de preço, ele vai ter 100% do que ele alocou lá, no encerramento da operação. Então o mercado brasileiro cresceu bastante, tem espaço sim para o cliente mais conservador, para aquele cliente que quer montar estruturas aí, protegidas para preservar o seu patrimônio, mas ao mesmo tempo querem gerar um resultado diferente de uma renda fixa ou gerar um alfa para a carteira. E isso é muito bacana, a gente tem feito bastante isso aqui para, como eu te disse, alavancar resultados aí. Vou te botar numa saia justa. É COI? Não é corre, Boa. não é corre. Todo mundo acha que as operações estruturadas da mesa de estratégia são COIs. Não são, gente, não são. São estruturadas numa curadoria junto ao BTG Pactual, Júlio, todo mundo lá criando essa sofisticação para os nossos clientes. E assim, até o cliente: "Pô, mas não é COI". Não, não é COI. Nada contra o produto COI, tá, gente? O veículo COI, ele é um bom produto desde que seja bem comercializado e esteja dentro do perfil de cada cliente, né. E o legal, Paulo, é que a gente consegue estruturar operações personalizadas, Exatamente. destinadas para aquele cliente, Boa. com prazo que ele quiser, com ativo que ele Não tem quiser. prateleira aqui Não dentro. tem prateleira, é Ótimo. algo 100% customizável, personalizado para o cliente, buscar resultados naquele veículo, naquele ativo que ele quer, estruturar. Muito bom. E falando em prateleira, o que mais a Creto faz hoje é tirar o cliente da prateleira. Quando vocês vão em qualquer instituição financeira, bancária, você vai encontrar aqueles produtos que estão lá, e aqui não, a gente customiza como o Júlio bem comentou. E para finalizar eu quero, fazer mais uma pergunta aqui em relação ao seguinte: você já passou por várias eleições, crises econômicas, situações de extremo estresse, como foi a pandemia, foi uma das ma eu acho que talvez depois da crise aí de 29, né, talvez foi a pior. Sim. Quais ensinamentos você, Júlio, e a tua equipe tirou desses momentos de crise? Olha, como você mesmo disse no início da nossa conversa aqui, alguns momentos de crise geram sim oportunidades. É a pergunta-chave, né, se quando a gente está no olho do furacão ali dentro de uma crise, se é hora ou não de assumir uma posição. Daí a importância de informações de qualidade para que a gente possa tomar essa decisão. Mas as crises elas aconteceram diversas, acontecerão diversas e o momento de crise, primeiramente, é se proteger, é Uhum. blindar o seu patrimônio, para a partir daí ficar muito atento, estar muito atento para assumir uma posição para buscar ganhar um alfa em cima dessa crise, tá? Eu não vou falar de crise, não vou elencar essa palavra crise, mas temos agora um cenário eleitoral, né, em 2026, um momento eleitoral, e somente a possibilidade da troca de governo aqui no Brasil, já tem gerado um resultado muito positivo para os mercados, tá. Sim. Isso aconteceu na Argentina, eu sempre faço um comparativo com a Argentina, antes da eleição do Milei, que era um candidato de direita, a bolsa argentina subiu muito mesmo, salvo engano, mais de 70%, um ano antes aí da sua eleição. E isso também tem e pode acontecer aqui no Brasil. Ah, pode Perfeito. subir 70%? Não, não vou dizer em números aqui exatos, mas a gente já viu um ano de 2025 bastante positivo, começamos 26 também bastante positivo, sim, por fluxo
dinheiro estrangeiro, mas também pela possibilidade aí de uma troca de governo, isso tem, feito preço aí no nosso mercado. Maravilha, Júlio. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso, eh, Creton Cash. É mais uma interação para trazer informação de qualidade para vocês, além dos eventos que a gente vem, construindo ao longo desse caminho, em várias praças que a gente está presente. Sempre a gente está trazendo profissionais de altíssimo nível para conversar com a gente, bater um papo, né, Júlio? É isso. E quero agradecer, você veio de Eu que São Paulo agradeço. aqui para, poxa, prestigiar a gente nesse momento. É um sócio que eu admiro, tá, gente? Eu acho que, poxa, nada melhor do que você admirar seu próprio sócio. Então, é uma gratidão que eu tenho por você, por fundar essa empresa junto comigo e por assumir uma área tão estratégica como é a mesa de estratégia da própria Creto, né, junto ao BTG Pactual. Então, obrigado e vamos marcar outras vezes, tá? Vamos sim. Obrigado a você, Convido Paulo. também vocês a interagirem, mandar perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder, né. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlio. Um grande abraço.